Vamos à palavra do nosso Deus, aproveitando que você ainda está por aí em pé. Gênesis. Tem uns que já não estão mais em pé, parece que, né? 39. Então vamos, a palavra que está aqui, já no telão. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o que ele fazia e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Obrigado, louvor. Em algumas versões, a palavra de Deus diz que o Senhor era ou estava na vida de José, e tudo que ele colocava a mão prosperava. E você conhece essa história, não conhece? Sim, não? Estão aqui? Conhece a história de José? Pergunte a alguém que está do seu lado, diga assim: já ouviu falar em José? Já ouviu falar em José? Começa a história dele lá atrás, quando ele vai receber uma roupa diferente, né? Quando ele vai começar a caminhar com seus irmãos, e os seus irmãos de sangue, né, tinham muito ciúme, não era isso? E aí eles queriam acabar com a vida do vivente. Ele era o último filho da família, e os seus irmãos muito ciúme. E aí queriam acabar com a vida dele, mas não achavam um jeito, não achavam uma maneira de acabar com a vida dele. E aí um dos irmãos lá teve a ideia, disse assim: vamos jogar esse abençoado aí numa cisterna, aí num lugar, vamos deixar ele aí. E deixaram o piá lá por um tempo. E de repente essa comitiva dos ismaelitas estava passando, e outro irmão dele disse assim: ó, tive uma ideia, vamos vender esse abençoado, vamos se desfazer desse abençoado de uma vez. E aí venderam ele como escravo lá para o Egito. E ele foi vendido como escravo. Mas o que a palavra de Deus diz? Que Deus era na vida dele. Vocês estão aqui? Deus era. Olha, alguém que está do seu lado, pergunte para essa pessoa, diga assim: Deus era na sua vida? Deus era na vida desse rapaz. Quando os irmãos planejaram vendê-lo, Deus já era na vida dele. E ele foi vendido. Depois eles inventam uma história, vocês lembram? Pegam a túnica especial, passam sangue, inventam para o seu pai que ele tinha, que um bicho tinha, acho que era lá do Amazonas, não, pastor? Lá do Pará. O bicho tinha destruído a vida dele. Seu pai faz todo um luto e toda aquela história que você sabe. E ele tinha sido vendido. Foi parar lá na casa de Potifar. E quando ele chega nesse lugar, quando ele chega nesse momento, quando ele chega ali, é interessante que a Escritura diz que o Senhor estava com José. O Senhor Deus estava com José, de modo que tudo o que ele colocava as mãos prosperava. Tudo o que ele fazia prosperava. E ele começa a servir nesse lugar, começa a servir nessa casa, começa a servir seu oficial. E as coisas começaram a dar certo. As coisas começaram a funcionar. As coisas começaram a prosperar nos negócios daquele homem. E esse homem vai percebendo isso e vai colocando o controle das coisas cada vez mais na mão dele. Por quê? Porque estava prosperando. O Senhor, quando o Senhor está na vida de uma pessoa, as coisas caminham bem. Como as coisas estão caminhando na sua vida? Me ajude. Pergunte para essa pessoa: como estão caminhando as coisas contigo?
Como as coisas estão caminhando na sua casa? Às vezes, lá na casa principalmente, não sei se é só lá em casa, talvez sim, né? As coisas não vão tão bem, de tempo em tempo. Lá na casa de vocês, filhos, vocês entendem? Marido e mulher, sei lá. E na casa e na família de José era a mesma coisa. Não era muito diferente da tua. Os irmãos dele não gostavam dele. Mas o que importava? Que o Senhor era na vida dele. Bem lá nesse começo, a palavra de Deus diz que quando os irmãos odiavam e cada vez odiavam ele mais, Deus vinha sobre a vida dele, Deus estava na vida dele. Esse rapaz tinha sonhos. Ele teve os primeiros sonhos, motivo pelo qual eles ficaram mais irritados ainda. Depois ele vai ter um segundo sonho, e aí eles vão planejar destruir a vida dele. Deus é na sua vida? Então nem sempre quando as coisas vão bem ao seu redor, nem sempre as coisas vão bem na sua vida, da maneira que você espera. Mas o que importa é que independente da situação, independente da condição que você está vivendo, Deus precisa ser na sua vida. Deus precisa fazer parte da sua história. E assim esse rapaz começou a crescer, a caminhar. E aqui ele vai parar na casa agora desse chefe. E as coisas estavam indo tudo bem. E as coisas estavam prosperando. E as coisas estavam sendo muito bem organizadas. Até as pessoas que estavam ao redor dele estavam prosperando. Ao ponto que ele vai assumindo o comando dos negócios nessa nação. E um belo dia, o que é que acontece? De novo, mesmo Deus sendo na vida dele, agora ele vai ser provado numa área diferente da primeira que ele foi provado. Primeira área que ele foi provado foi quando as pessoas, quando parentes, eles odiavam. Odiaram ele. Deixaram ele sendo ignorado. Jogaram numa cisterna. Venderam como escravo para um lugar, para uma outra terra. Mas Deus era na vida dele. Agora ele vai chegar a um ponto, vai chegar num momento aonde vai ter que lidar com outra situação na sua vida. E ele está comandando a casa do seu chefe. E o seu chefe vai fazer outros negócios. E ele continua comandando lá. E de repente, o que é que acontece? Quem sabe? A esposa do seu chefe se interessa por ele, vai atrás dele. E aí ele diz: não, eu não posso fazer nada, eu não posso errar com você, eu não posso errar diante das coisas, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso, tudo foi confiado nas minhas mãos, e eu devo o respeito na casa que eu estou administrando. E a Bíblia conta a história que essa mulher, quando ele vai sair correndo, fugir dela, a Bíblia fala que ela deixa o quê? Ele deixa as roupas, as vestes, né? Parte das vestes. E ela segura isso como prova. Quando o seu esposo volta, o que estava lá? Tinha uma situação. Tinha uma situação levantada para que aquele homem precisasse resolver. Mas Deus era na vida dele. O Senhor estava com José, ou na outra versão diz que o Senhor estava na vida dele. O Senhor estava com José. O Senhor estava na vida dele. Ele deixa aquelas roupas, foge da situação, vai lidar com essa situação. Quando o seu chefe chega, toda a história é contada, aonde ele vai parar? Prisão. Ele vai para a prisão. E começa a cumprir ali mais uma etapa da sua vida. Mas até agora, em todas as etapas da vida dele, desde quando ele era menino, desde quando ele estava lá adolescente, lá no campo ajudando os seus irmãos, Deus já era na vida
dele. Pergunta alguém que está do seu lado: faz quanto tempo que Deus é na sua vida? Faz quanto tempo que Deus já faz parte da sua história? Você já parou para pensar? Você sabe quanto tempo faz que Deus é na sua vida? Que Deus faz parte da sua história? Quanto tempo Deus já está na sua vida? Quanto tempo Deus já faz parte dos seus negócios? Quanto tempo Deus já faz parte da sua família? Nós estamos olhando para algo que precisa ser a marca da nossa vida, que precisa definir a nossa vida. Deus precisa estar conosco. Deus precisa estar com você. E aí a história vai passando. Ele fica preso. Mas quando ele chega na prisão, já logo nos primeiros tempos, logo nos primeiros momentos, o que é que começa a acontecer? Ele assume o comando da cadeia. O carcereiro diz assim: poxa, mas esse cara é diferente, tem alguma coisa diferente, parece que não está certo, a acusação dele parece que não é certa, alguma coisa diferente nele, você pode me ajudar? E começa a fazer umas provas para ele, e ele começa a desenvolver os seus trabalhos ali, e começa a se destacar. Por quê? Porque o Senhor continuava na vida dele. Uau! Não importa o motivo, não importa a família que você está vindo, não importa a família que você nasceu, não importa se até mesmo no meio da família, no meio de irmãos, quantas pessoas são esses, né? Quem sabe aqui nós temos no nosso meio, você que tem aí alguns irmãos, principalmente você que é do tempo mais do pastor Silvio, mais esses irmãos aí, né, mais velhos. As famílias antigas tinham mais filhos, não era isso? Quem sabe você é uma dessas pessoas que foi também trilhando esse caminho, que foi crescendo num lugar assim, que as pessoas não iam muito com a sua cara. Quem sabe até hoje você tenha no teu meio familiar, no teu núcleo familiar, irmãos, pais, mães, que não vão muito com você. Mas por quê? Porque Deus é na sua vida. Então isso não impediu, e isso não impede você de fazer as coisas de forma correta e de ser abençoado, porque Deus é na sua vida. Se você tem uma condição dessa, se você vive numa família dessa, continue servindo a Deus, continue adorando Deus, continue buscando o Senhor, continue crendo no Senhor, continue buscando a sua face. Por quê? Porque aonde você estiver, ainda que seja esse momento complicado, conflito, que seja na casa, em negócios, Deus sendo com você, ali você vai se destacar. Mas nós precisamos entender isso, porque às vezes nós buscamos um evangelho onde só as coisas boas, só as coisas fáceis a gente quer viver, só os momentos bons a gente quer viver, só os momentos de alegria, só os momentos de conquista. Para você ser aprovado e assumir um grande projeto que tem na sua vida, Deus precisa estar com você em todas as etapas da sua vida, para você crescer e chegar lá. E isso foi acontecendo na vida desse jovem. Primeiro odiado por irmãos, depois agora caluniado porque tinha ficado com a mulher do seu chefe. E ele vai para a cadeia. Mas lá na cadeia ele começa a se destacar de novo. Lá na era dos seus irmãos ele já se destacava. Ele já tinha sonhos, ele já tinha visões, ele já tinha interpretação, porque Deus era na vida dele. Lá na casa do seu chefe, as coisas começaram a prosperar, negócios que não iam bem, negócios que não estavam prosperando como deveria, começou a prosperar. E aí ele passa dessa etapa e vai a mais uma etapa na sua caminhada, na sua vida. E aí ele vai para a prisão. Tem muita gente, aqui temos um trabalho, né? Dentro das cadeias, dentro das prisões. Há muita gente presa, que vive a liberdade, que vive a graça de Deus, quando entende o propósito. E há muita gente solta, há muita gente livre, que está preso nas coisas, porque não entende os momentos, porque não coloca Deus. Deus não é na vida dela. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa que está presa a alguma coisa. Pode ser que essa pessoa esteja presa, igual os irmãos de José, preso ao ódio. Quando Deus é na nossa vida, você não vai odiar quando todo mundo te odeia. Você não vai fazer as coisas erradas quando todo mundo faz,
Porque Deus é na nossa vida, Deus é na sua vida. É diferente a maneira de um crente viver quando ele vive com Deus. E Deus vai começando a separar as nossas vidas. Já notou isso? Deus vai começando a separar você. Quando todo mundo ao teu redor é injusto, Deus é na sua vida, você é justo. Quando todo mundo rouba, quando todo mundo fala mal, quando todo mundo está errado, você diz: Deus é na minha vida, eu sou diferente. Eu vou buscar algo diferente, eu vou buscar algo novo, eu quero ser aprovado, eu quero chegar no meu propósito. E ele fica preso por esses 2 anos. E lá estava preso junto outros funcionários da alta elite, da corte, dos agentes importantes. Estavam presos lá, copeiro, padeiro, pessoas que serviam ao governo de Faraó. E se encontram junto com esse jovem. Eles só não sabiam até o momento que eles estavam se encontrando com alguém que Deus era na vida deles. Eu não sei qual que é a tua área de atuação. E também eu sei que nem todos aqui estão fazendo o caminho de José. Mas você está fazendo o caminho que Deus preparou para você. E no caminho que Deus preparou para você, seja na obra, seja no ministério, seja na tua empresa, Deus precisa ser na tua vida. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu Senhor, e tudo o que ele fazia prosperava. Aqui tem essa bênção que sempre é dada no final dos cultos. Por que é dar essa bênção? Que tudo que você colocar a mão vai prosperar. Porque tudo que um crente, tudo o que uma pessoa que Deus é na vida dela colocar as mãos, vai ser bem sucedido e vai prosperar. Você só precisa entender isso. Você só precisa entender o tempo que você está andando e onde você está andando, e o que Deus está fazendo na sua caminhada. Depois disso, esses copeiros e padeiros têm os sonhos deles. Lembra dos sonhos? Aí ele fala assim: isso aí é tranquilo. Interpreta o sonho de um, interpreta o sonho de outro. Um que ele tinha interpretado disse: para você é um pouquinho mais complicada a situação. Você vai ser degolado, você vai morrer em 3 dias. Agora você vai voltar para sua posição. E quando você voltar lá, não esqueça de mim. Fale bem de mim para a autoridade máxima. Fale bem de mim para o governador. Fale bem de mim para o rei, na verdade. E o que é que acontece? O abençoado esqueceu do José. E o José está lá na cadeia. Mas ele não está sozinho. Deus continuava com José. E aí, um belo dia, quem tem um sonho agora é Faraó. É a autoridade maior. Você não está entendendo o que você está vivendo. Talvez muitos aqui não estão vendo o que você está fazendo. Você não está acompanhando o que está ao teu redor. Mas Deus está te preparando. Está preparando alguns aqui para chegar em lugares mais altos, para chegar em poderes mais altos, para chegar em situações mais altas, mais complexas, que vão ser resolvidas. Mas só vai ser resolvida na vida daquele que o Senhor é na vida dele. E talvez nem José nem entendia disso. Ele nem estava vendo isso. Talvez ele nem imaginava isso. Mas um dia, um chefe maior, ele tem um sonho também. Chama todos os videntes, que eram assim chamados na época. Chama todos os intérpretes. Ninguém conseguia interpretar o sonho. Ninguém conseguia realizar o sonho. E aí, aquele que foi livre, que José interpretou o sonho lá na cadeia, que ele ia sair, diz assim: lembrei, tem uma pessoa, tem alguém que é capaz de interpretar isso, rei. Ele diz: quem? Porque eu já procurei todos os sábios do reino, e ninguém conseguiu interpretar. Ele diz: tem um hebreu lá, tem alguém lá, manda chamar para nós ver se esse aí sabe mesmo. E aí, chega o sonho do Faraó e é contado. Eu sonhei assim. Sonhei com espigas mirradas. Sonhei com espigas gordas nos grãos. Sonhei com vacas magras. Sonhei com vacas gordas. Não estou entendendo nada. Eu estou perturbado com esse sonho. Não entendo nada. Aí José, com aquela calma,
porque Deus era na vida dele. E ele diz assim: do Senhor pertence as revelações, ao Senhor pertence as interpretações. Eu sei o que significa o teu sonho, rei. Ele diz: sabe mesmo? Senão você vai morrer igual os outros. E aí José disse o quê? É claro que eu sei. Deus é na minha vida. Homens e mulheres de Deus que vão entendendo um projeto maior, que Deus está levando você nessa terra. Entende as coisas de Deus. Homens e mulheres de Deus que são usados por Deus. Quando chegam os doentes para você, você discerne. Você tem a unção. Por quê? Porque a unção é de Deus. E Deus é na sua vida. Deus está na vida dele. Então você vai poder ajudar esses doentes. Se Deus for na sua vida, você tem a resposta que as pessoas precisam. Vou repetir. Se Deus for na sua vida, se Deus estiver com você, como estava com José, você tem a resposta para as pessoas que precisam. Você não só tem resposta para pessoas, mas há vários homens e várias mulheres que Deus vai usando num nível maior, num nível necessário, que você tem resposta para nações, que você tem resposta para cidades, que você interfere em poderes, que você vai interferir. Deus precisa ser na nossa vida. Deus precisa estar na nossa vida. E aí o rei conta tudo isso. E ele diz: isso aí, moleza. Muito fácil. E ele interpreta. E ele diz assim: olha, o que vai acontecer é um período de longa fome que vai vir sobre a terra. Isso significa essas coisas ruins que o Senhor viu. Mas depois disso vai vir um período de grande abundância. Primeiro vai vir um período de grande abundância, né? Depois vai vir a fome, vai vir a destruição. E o rei olha e diz: poxa, não há ninguém mais inteligente, não há ninguém mais capaz senão esse homem para assumir o comando disso aqui. Porque se foi revelado a ele, ele também sabe como fazer. Tem coisas que talvez você não entenda, talvez você não saiba, mas tem grandes coisas que Deus está entregando na sua mão. Deus precisa estar na sua vida. E aí vem um grande período que eles vão recolher muito, vão guardar muito, vão estocar. Por quê? Porque virá sobre a terra um período grave, virá sobre a terra um período muito difícil, um período de fome, um período de muitas coisas ruins, um período de muitas coisas avassaladoras. E nós estamos vivendo um período parecido, ou até pior. Nós temos situações e áreas que talvez você não entenda, talvez você ainda não veja, talvez você não esteja envolvido ainda, mas existem períodos terríveis. Mas enquanto isso está para chegar, Deus está prosperando aqueles que o Senhor é na sua vida. Tem coisas que talvez você nem sabe porque você está recebendo, você nem sabe porque Deus está te prosperando. Chegará um período de fome, chegará um período de crise, chegará um período de doentes, chegarão períodos terríveis. Mas se Deus estiver na sua vida, você vai ser resposta para o mundo, para as pessoas, para a sua igreja, para a sua cidade. Por que é que Deus está te prosperando tanto? E você vai crescendo, e você vai crescendo. Mais famílias são abençoadas, mais pessoas são alcançadas. Você tem sabedoria, você tem direção de Deus. Deus sempre vai ter pessoas, Deus sempre vai ter outros 7.000 guardados, separados e capacitados para o dia que a perseguição chegar, para o dia que o mal chegar. E na igreja de Cristo, a igreja de Cristo jamais será abalada. Deus disse isso, Deus falou: as portas do inferno não vão poder prevalecer contra a igreja de Cristo. Então tem muita profecia por aí, muito profeta por aí, que vem, que só profetizam coisas ruins, que só profetizam o mal, que só profetizam sangue. Mas cadê a profecia da Escritura?
Deus está separando, Deus está levantando, Deus está capacitando, Deus está prosperando, Deus está ensinando pessoas a não odiarem, a serem justas. Porque no período da fome, no período da escassez, quando tudo chegar, você vai estar em paz e vai poder receber e dar de comer o mundo às pessoas que precisam da resposta. E o tempo vai, ele sai daquele lugar, começa a comandar todo o Egito, começa a comandar as coisas. E a fome, no tempo certo, como ele tinha previsto, começa a chegar sobre a terra. E a palavra de Deus mostra algo extraordinário, meus irmãos, para nós. Passado um tempo, a fome chega na terra dos seus irmãos. A fome chega na terra do seu pai, que acreditava que ele tinha morrido, que acreditava que ele não existia mais. E os seus irmãos agora descem para lá para buscar comida, sobrevivência. E o que é que eles vão encontrar? Eles vão encontrar o mesmo José. Eles vão encontrar o mesmo jovem, um pouco mais velho só, mais preparado. E Deus continuava na vida dele. Deus continuava prosperando ele. Não são as condições que estão ao teu redor. Não é essa crise que você está vivendo. Não é essa bagunça que está nas suas finanças hoje que define você. Não! Você tem que colocar uma certeza na sua vida. Deus está comigo. Eu creio na palavra do Senhor. Porque no dia que toda escassez vier, no dia da fome, no dia da dificuldade, você vai estar em paz, mas não só isso. Você vai estar pronto para ajudar aqueles que precisam. Estamos fazendo de todas as formas possíveis para tentar ajudar jovens nesse lugar, adolescentes nesse lugar, pessoas nesse lugar, para que se capacitem, para que sejam treinados, para que estejam prontos para o dia em que Deus já anunciou sobre a terra do que vai acontecer. Por isso lançamos agora, as matrículas abertas para jovens e adolescentes, que se capacitem, que se treinem, que acreditem que a palavra que Deus deu ao profeta é verdadeira. E no tempo certo, eu e você vamos precisar disso aí. E graças a Deus agora, está começando a despertar, está começando a acordar. Hoje pela manhã, inclusive, tivemos 2 turmas formadas, só hoje de manhã. Mais 2 turmas que formaram no congresso. E nós vamos lá capacitar esse povo. Deus é na vida dos jovens. Deus é na vida desses casais, de vocês casais. Deus é na vida do seu negócio. Deus está lá? Então você não vai temer a cadeia. Então você não vai temer o ódio. Então você não vai temer os opositores que vão se levantar ao redor de você. Porque Deus estava com José. E tudo que ele colocava a mão, prosperava. Não fique preocupado com o dia mau. Não fique preocupado com essas coisas. Não fique ansioso com isso. Se preocupe em buscar Deus. Se preocupe em colocar Deus na tua vida. Se preocupe em não deixar Deus sair, o Espírito Santo sair. Temos sido alertados nos últimos tempos nesse lugar. Especificamente nos últimos 2 meses, para quem está mais alinhado. De que precisamos estar alinhado com Deus. De que precisamos que Deus esteja na nossa vida. E um belo dia a palavra de Deus mostra que chegam uma caravana lá de cima, lá da terra da promessa, onde tudo estava bem, mas agora a fome tinha chegado, e eles têm que descer ao lugar da escravidão anteriormente. Uau! Eles têm que descer até o Egito. Mas eles não estão indo até o Egito. Eles estão indo até um lugar onde tem um homem que Deus era na vida dele. O que você precisa não são de muitas riquezas, não é de muita coisa, não é de status. O que nós precisamos é da presença do Senhor na minha vida. Se o Senhor estiver na minha vida, vai dar certo. Se o Senhor estiver na minha vida, eu vou conseguir fazer, a obra vai avançar, as coisas vão crescer. Não importa se você vai ser odiado por pessoas, não odeie você elas, porque um dia elas vão descer até você. Eu não sei se você lembra, se você é bom de Bíblia, que os primeiros que chegam lá são os irmãos de José. E quando ele olha para aqueles rabinos, ele diz assim: mas parece muito. Esse aqui é meu irmão mais velho, esse aqui é o do meio, esse aqui é o caçula de papai.
E a Bíblia fala que ele corre, ele se esconde, porque ele não queria chorar. Mas chega um momento que não tem o que fazer. Tem que se revelar, ele tem que se revelar quem ele é. E depois a palavra de Deus mostra que José manda descer 75 pessoas que eram da família dele, que era o pai dele, a mãe, todos os irmãos e os parentes deles que descem. E eles vão agora comer, eles vão agora escapar da fome, eles vão escapar da escassez, eles vão escapar da dificuldade. Por quê? Só porque um homem manteve Deus na vida dele. Essa é a diferença para que nós cresçamos. Já falaram mal de você? Já odiaram você? Já falaram que a sua igreja não ia dar certo? Já falaram que não ia sobreviver 6 meses? Eu lembro dessas. Falaram? Já falaram que o senhor não ia ser pregador? As minhas também falaram, mas o povo falava com razão na época, né? Nem sou pregador até agora, mas na época era pior, né, Karen? Já falaram que você não ia dar nada? Dá em nada? Continue amando Deus. Continue colocando o Senhor na sua vida primeiro. Já não deu certo alguns projetos? Na vida de José também. Não deu o projeto de viver em família, deu certo. Ele foi vendido pelos irmãos. Nem quando as coisas estavam dando certo, tiraram ele de cena, ele foi para a cadeia. Mas o Senhor continuava na vida dele. E sabe qual que é a parte mais interessante? É que o maior esforço para que Deus esteja na sua vida, Jesus Cristo já fez. Jesus já fez a ponte, Jesus já consertou, Jesus já conduziu, Jesus já te levou até o Senhor. Não insista, não corra, não se apresse em sair, em tirar o Senhor da tua vida, porque vai acontecer. O que Deus disse para você vai acontecer. José tinha um projeto maior. Não era só levar marmita para os irmãos, não era só cuidar deles, trazer informação para o pai, não era só cuidar da casa de um oficial, Deus tinha mais. Não era só cuidar da carceragem, Deus tinha mais. Deus estava interessado em entregar uma nação para que ele governasse. E Deus continuava na vida dele. Tem como você chegar lá sim. Não são essas coisas que você caminhou até agora e que foram dando errado, e que você foi tropeçando e levantando e tropeçando, e você já quer parar por isso, você já quer largar isso, e você quer já abandonar. Não, tem um projeto maior, tem algo espetacular que Deus está fazendo. O Senhor está construindo coisas grandes. Ele disse isso na boca de outro profeta, quando disse assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Eu é que sei. E são pensamentos de paz. Mas eu estou vivendo a guerra. Mas Deus que está na minha vida disse que eu viverei a paz. Então eu vou viver a paz. Uma vez chegou uma moça por um aconselhamento que na igreja, não era aqui, era lá em cima ainda, acho. Ou no início daqui, não sei. Eu só sei que quem atendeu ela fui eu, o pastor Silvio. E ela estava desesperada, preocupada, né? Porque tinham mandado ela embora do emprego dela. Um emprego muito bom. E aquela moça ficou falando aquilo, lamentando tudo aquilo, de um salário espetacular que tinha perdido, Guilherme. E eu fiquei olhando assim, eu estava ali para aprender mais do que para fazer qualquer coisa. Eu fiquei olhando. Agora eu quero ver o que ele vai falar. Agora eu quero ver o que ele vai dizer. Como é que consola uma pessoa desse jeito? E eu fiquei olhando. Daí ele falou assim: minha filha, você não entendeu nada. Eu falei: como não entendeu? A moça ganhou a conta. Daí ele disse assim: você não está entendendo que lá não é mais o tempo para você, porque agora Deus está te levando para você abrir o seu negócio. Eu falei: e essa foi boa. Sabe o que ele sabe? Claro, Deus estava mudando somente o canal, mas Deus continuava sendo a fonte da vida dela. E ela fez. Hoje de manhã acho que ela estava por aí, com família. E cresceu muito mais, e está prosperando muito mais. Se Deus está na nossa vida, não são nos momentos difíceis, que eles virão. Nos dias de aflições, que eles virão. Às vezes é aflição no ministério que a gente tem. Você sabia que bem no começo,
Vou contar mais essa para encerrar. Eu não entendia muito esse negócio de pastor, né? Eu fui ordenado com 28 anos, ainda era muito jovem, apesar de continuar, né? Obrigado. Não sei porque ninguém diz amém. Daí eu achei tão estranho quando eu comecei a atender pessoas na igreja. Nós já tínhamos uma direção para nós abrir, né, a igreja, atender as pessoas, como é até hoje. Então 1h a gente ia, 1h30 a gente ia atender as pessoas. E eu comecei a receber um tipo de gente muito estranha em atendimento que marcavam. Sabe qual é a gente mais estranha que eu atendia? Casais. Aprendi muito com os casais. E aí eu ficava olhando casal. A mulher vinha e dizia assim: esse aí é um cachorro, esse é um cavalo, esse é um sem vergonha, porque aconteceu isso. E eu ficava olhando para aquilo. Eu dizia, como? E às vezes o atendimento era o contrário, né? Era o marido que falava essas coisas. Casei, era princesa, virou sapa. É sapa que vira? Não sei. E eu ficava olhando a Adriana e dizia assim, como? Eu não estou entendendo, essa gente é muito estranha. Foi ela que escolheu o sapo. Foi ela que escolheu o cavalo. E agora eles vêm. E aí eu falei assim, eu estava no primeiro ano, nos primeiros meses eu acho. E eu falei, vou voltar, eu não quero mais. Eu não estou entendendo esse negócio de ser pastor. Atender esse tipo de gente. E ainda nesse mesmo ano, a empresa da qual eu tinha me desligado estava chamando, com 6 meses eles me ligaram. Eles falaram assim, tem alguns deles aqui, né? Uns são meus ex-chefes, inclusive. Aleluia! Ele chamava de Clebinho lá. Clebinho, a tua vaga está aqui, você quer vir? Aí quando eu me encontrei com essa situação, na segunda vez que eles me ligaram, eu disse assim para mim mesmo, eu acho que quero, eu vou voltar lá. Marquei uma conversa com certa pessoa, e pastora Estela, e disse para eles, venha porque nós queremos conversar uma situação. Chamei Dona Roses e fomos lá. E fiquei aguardando eles no horário do atendimento lá na igreja. Pois bem, chegaram. Aí, antes de falar qualquer coisa, antes de falar qualquer situação, ele só disse assim, antes de nós falar, eu não sei o que é a pauta, eu não sei o que é o assunto, mas quando eu estava fechando o portão da minha casa, o Espírito, acho que falou, o Espírito falou comigo, diga para ele que eu não me agrado daqueles que retrocedem. O que você acha que aconteceu com a pauta? Sumiu a pauta. Deus precisa estar na sua vida, que você consegue atender até casal. Aleluia. Não importa se, porque às vezes tem crise de ministério, gente. Essa foi uma das que eu tive. E o meu fundamento era tão somente emocional na época para largar. Não tinha nada a ver com isso, era nada a ver. E assim a gente foi crescendo depois. Depois vieram outros tipos de crise, né, pastor Valdeci? Crise do caderno, a crise do café, a crise do discipulado, que esse acho que foi o pior de todos. Então você tem crises. Eu não queria assustar, tem uma galera aí no discipulado, né? Mas vai vir a crise. Aliás, pastor Silvio, alguns aí já me procuraram. Não sei por que eles vêm procurar a mim. Por causa de situações que já está acontecendo, por causa que a pressão já está apertando, por causa que o fogo já está queimando. Glória a Deus! Vão sair os bons, vão sair os verdadeiros. Mas existirão crises que você vai passar. E isso não importa. Importa se Deus está com você como estava com José. Aí você vai para ministério, você vai para crise, você sai de crise, você entra em coisa e vai vencendo a cada dia, cada vez você fica forte. Deus quer aprovar você. Como é que você sabe, pastor? Gente, foi Ele que quis você desse jeito. Foi Ele que te aceitou, você já notou? Foi Ele que mandou alguém tão precioso, alguém tão grande, alguém tão poderoso como Jesus e colocou você no reino. Agora você acha mesmo que Deus vai te largar? Não, você precisa só entender isso. Deus é na minha vida, eu vou vencer. Deus é na minha vida, eu não posso odiar. O que você acha que teria acontecido se José tivesse odiado os irmãos dele? Anos depois, quando eles desceram para o Egito para buscar comida, eu tenho certeza, quer dizer, eu imagino, não tenho certeza de nada, né? Eu imagino que ele ia colocar um saquinho de veneno de rato bem forte naquele negócio, né? E mandava para o Egito. Vai lá, vocês me venderam, seus infelizes, endemoniados do diabo. Não, a Bíblia fala que ele reconheceu seus irmãos e o amou. Não tire o Senhor da tua vida, que você vai conseguir passar por todas as situações, que você vai conseguir chegar lá. O Senhor
era na vida de José, ao passo que tudo que ele colocava a mão, prosperava, dava certo. E o Senhor é na tua vida. E não é a situação que você está passando que vai definir, não. Porque você vai passar por muitas, mas todas elas, o Senhor é na sua vida. Você vai vencer em Cristo Jesus. Se você continuar com Deus na sua vida, o dia que vir a sirigaita de Potifar, ou sirigaita, sei lá como é que fala para o homem, você vai conseguir vencer. Porque muitos homens não vencem? Quando vem ela, não tinha ninguém, o marido não estava na casa, os funcionários da Bíblia falam que não estavam na casa. Porque como que ele conseguiu vencer? Por causa do Senhor que era na vida dele. Nem uma mulher, nem um desvio de sexualidade vai tirar um homem da presença de Deus, se o Senhor for na sua vida. E a mesma coisa com as mulheres, e a mesma coisa com os jovens. Você já notou que todas as vezes que você caiu, que todas as vezes que você errou, como que estava a tua comunhão? Como que estava Deus na tua vida? Como que estava Deus na minha vida? Às vezes que fui derrotado, às vezes que você foi derrotado, Deus não era. Mas quando Ele é, Ele faz a gente chegar até o propósito maior que Ele tem para nós. E Deus é na sua vida. E nós vamos orar nessa noite para que Deus seja na tua vida, e você vai cumprir o propósito maior. Vamos cantar qualquer coisa ou alguma coisa? Depois a pastora Eliane pode me ajudar? Vamos profetizar para que você cresça e chegue lá. Sim, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dessa mulher, meu Deus, que precisa sair desse lugar aonde ela ficou presa, aonde as circunstâncias e as coisas amarraram o seu coração, amarraram as emoções, e não consegue avançar para algo maior. Meu Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus, arranca pelo poder do Teu Espírito nessa hora toda essa situação, seja agora em nome de Jesus tirada. Meu Deus, eu oro sobre a vida de todos aqueles que estão presos em circunstâncias, Deus, em situações, e que paralisaram lá longe, já deveriam estar crescendo, já deveriam estar servindo, já deveriam, meu Pai, estar grande sobre a terra, já deveriam, meu Deus, estar profetizando. Meu Deus, eu oro agora que o Teu resgate está chegando, o resgate do Senhor está chegando, o resgate do Senhor está chegando, o resgate do Senhor já chegou. Você sai desse lugar de prisão na sua mente, nos pensamentos. Fique livre, seja livre, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus poderoso, eu oro sobre aqueles que estão nesse lugar, meu Pai, e o Senhor é na vida deles curando, é na vida deles arrumando agora, meu Deus, a bexiga, meu Deus, arrumando todo o sistema urinário, em nome de Jesus. Fique livre, seja curado agora, seja curado do teu corpo, seja curado de todos os males, das doenças que causavam dores, causavam dificuldade, paralisavam você. Fique livre, seja livre agora, seja livre agora. Males, enfermidades, você enfermidade que age no estômago, que age trazendo dor de cabeça, que age trazendo males, caroços, câncer, seja anulado, seja destruído agora, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, colocamos em liberdade todos aqueles, meu Pai, que ficaram presos ao longo de todos esses anos e não conseguiam ver uma nova oportunidade para sorrir, uma nova oportunidade para descansar. Eu oro agora em nome de Jesus, que todo espírito atormentador, todo espírito que causa os males noturnos vão embora, desapareçam da vida do povo, desapareçam da vida da igreja agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora que o Senhor Deus Todo-Poderoso começa a se revelar para você, começa a se revelar para você,
e você fica livre para viver uma nova vida, a nova vida que Jesus trouxe para você. Receba a vida, receba a vida, receba a liberdade, seja livre, seja livre. Oh meu Deus, restaure essa pessoa. Meu Deus, só o Senhor pode tocar nos nervos, nos ossos. Só o Senhor pode colocar essa menina, esse rapaz, essa mulher em liberdade novamente. Ah meu Deus, abre o entendimento, para que ele saiba, para que ele entenda que o Senhor tem um projeto maior. O Senhor tem um projeto maior. Por isso, homem, por isso, jovem, foram cortadas as portas que você tinha, foram fechadas. Não, não, não. Deus está te levando a novos lugares, a lugares maiores. Sim, Deus, nós profetizamos que se cumpra isso na vida da igreja, na vida desse povo. Meu Deus, aqui estão os homens e as mulheres que vão ser patrões, são aqueles que vão empreender, são aqueles que vão ser respostas. Por isso, meu Pai, faz ele entender isso, faz ela entender isso, que essa porta já se fechou, porque o Senhor está abrindo outras portas, outras oportunidades. E eu declaro ainda, meu Pai, que aonde eles estiverem, o Senhor estará com eles, em nome de Cristo Jesus, que já venceu. Aleluia. Deus tem algo novo para a sua vida hoje, amém? Deus está tirando pessoas de prisões. Deus está quebrando correntes que prendiam a sua área emocional, que prendiam a sua vida em qualquer área. Então eu sinto no meu coração nessa noite que você que precisa de uma intervenção do Senhor na tua vida. Você que olha para uma situação assim como José, talvez numa cadeia, e pensou assim: será que Deus me esqueceu? Será que tem solução para mim? Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor está entrando em providência para tirar você desse lugar. Então você que precisa de um milagre na sua vida, seja em qual área for, eu quero que você peça licença para a pessoa que está do seu lado e venha aqui na frente, e nós queremos orar específico pela sua vida. Você que talvez está há bastante tempo com uma causa da justiça e você diz: meu Deus, essa situação já está há tanto tempo paralisada e as coisas não se resolvem. Esta é a noite onde o Senhor está tirando e livrando pessoas de cativeiros. Você que às vezes não consegue resolver essa situação, você diz: Senhor, eu já orei, eu já jejuei, eu já pedi, eu já fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, mas essa situação não muda, eu não consigo resolver. Mas nessa noite o poder de Deus está aqui para quebrar todas as correntes que prendem a sua vida. O poder de Deus está aqui para quebrar todos os laços, tudo aquilo que você não conseguia vencer, tudo aquilo que paralisou você. Essa é a noite de você avançar, essa é a noite de você sair desse cativeiro, essa é a noite onde algemas serão quebradas sobre a tua vida e soluções virão do alto sobre você. Tem pessoas aqui que dizem assim: pastor, eu estou passando por uma luta no meu casamento há tanto tempo, eu não sei como resolver isso. Venha, o Senhor nessa noite vai te dar estratégias para vencer. Você que está passando por situações às vezes com filho e você diz: pastora, eu não sei como resolver isso. O Senhor vai visitar a sua casa, o Senhor vai visitar os teus filhos nessa noite, o Senhor vai quebrar todo jugo e vai levantar ele como um homem e uma mulher de Deus, porque quando Deus é na vida de alguém, Deus faz, Deus é poderoso. Quero chamar os líderes para vir orar com essas pessoas e declarar sobre a vida delas a partir de hoje, em nome de Jesus, que essa situação se resolve, que o poder de Deus entra em operação e que esta causa, a partir de hoje, ela não é mais tua, mas ela é do Senhor. E toda causa que o Senhor pega nas suas mãos, já existe uma sentença de vitória, porque o nosso Deus, Ele não é fracassado.
passado. O nosso Deus é o Deus de vitória. O nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu vejo documentos que estavam paralisados sendo assinados nessa noite. O Senhor tira por detrás de muitos papéis e o Senhor começa a colocar na frente. E eu vejo como que uma caneta assinando documentos que estavam parados, causas na justiça que não se resolviam. O Senhor está decretando a sentença de vitória, porque o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Ele está tomando essa situação nas mãos dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Manaya Rabashori Cantaralabassuri. Oh, meu Deus, oh, Deus vivo, oh, Deus todo-poderoso, oh, Deus de milagres. Senhor, toma agora em tuas mãos a vida desse povo. Meu Deus, o Senhor sabe qual é a área que eles necessitam nessa noite de uma intervenção do Senhor. Mas nós oramos agora para que o poder de Deus comece a ir agora e quebrar as amarras, quebrar as correntes, destruir as obras de Satanás. Começa agora, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, começa a trazer vida aquilo que estava morto. Começa a trazer vida aquilo que não havia mais esperança, aquilo que humanamente, Senhor, essa pessoa olhava e dizia: não tem mais saída, mas para o Senhor não há impossíveis. Então é em nome de Jesus que nós declaramos agora o poder de Deus intervindo em favor dessas pessoas. Vai quebrando agora, meu Deus, esse jugo da depressão. Vai quebrando agora, meu Deus. Vai quebrando agora toda essa tristeza que não sai, essa angústia que não vai embora, em nome de Jesus. Senhor, essa situação financeira que não se resolvia, meu Deus, começa a abrir portas agora. Meu Deus, para esse pai de família que está desempregado, clamando diante do Senhor. Meu Deus, ainda esta semana nós declaramos a porta de emprego sendo aberta. Ainda esta semana nós declaramos a provisão de Deus chegando, o milagre chegando, a glória de Deus chegando. Senhor, e eles vão cantar vitória. Eles vão cantar vitória, porque o Deus vivo e verdadeiro toma a causa deste povo nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e diga: Senhor, a partir de hoje, o Senhor tem o comando de todas as áreas da minha vida em tuas mãos. E por isso, Senhor, eu sei, diga assim: eu sei que eu já sou mais do que vencedor, porque Deus é comigo. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado. Diga para ele: o Senhor é contigo, por isso é certeza de vitória. Diga para ele: coloque um sorriso nessa cara, meu irmão, porque Deus é contigo. Então você é vencedor em todas as áreas. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então glorifica Ele mais uma vez, em nome de Jesus.